Boa noite, estamos dando início a mais uma apresentação, um debate entre nós do canal Emancipação do Trabalho. Hoje, dia 20 de julho de 2025, estamos aqui o camarada Frederico Costa, Germa Mota e eu, Érico Cardoso, para fazer uma panorâmica da conjuntura internacional e da conjuntura nacional com os últimos acontecimentos das últimas semanas. Nós temos aqui uma polarização crescente, esse é o título do nosso programa de hoje, o mundo e o Brasil em polarização, e entendemos que só a luta é capaz de levar à vitória tanto da luta pela soberania nacional, contra o imperialismo e pelo socialismo. Queria começar essa essa análise de conjuntura internacional, passando para o Fred, para ele fazer as suas primeiras considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir. Hoje o programa está sendo gravado, mas a partir do próximo domingo será ao vivo. Por que é importante a gente fazer uma análise dessa? Para a gente entender quais são as contradições principais que ocorrem hoje no mundo e quais são as possibilidades de uma intervenção consciente e organizada por parte dos trabalhadores e trabalhadoras. A primeira característica da situação mundial é a profunda crise política, econômica e social, principalmente nos países imperialistas centrais, Estados Unidos, Europa, Japão, né? Isso é muito importante, porque o imperialismo comandado pelos Estados Unidos só podem sair dessa crise atacando as conquistas sociais da maioria trabalhadora do mundo e, ao mesmo tempo, saqueando os países oprimidos. Essa é uma questão central. Então, há uma ofensiva geral do imperialismo. Por isso que a guerra da OTAN contra a Rússia, as provocações comerciais contra a China, as provocações comerciais e políticas contra a América Latina, certo? E, principalmente hoje, né, a sustentação do Estado sionista colonial de Israel são mecanismos do imperialismo comandado pelos Estados Unidos para tentar sair dessa crise, certo? E é uma demonstração cabal das limitações do capitalismo no nosso tempo. Porque o capitalismo, para sobreviver nesses grandes centros internacionais que controlam o fluxo, certo? Do valor, do mais valor, né? O fluxo do capital, eles utilizam cada vez mais mecanismos políticos de opressão, de guerras, do que mecanismos econômicos. Então, só para me deter numa questão fundamental, que é a questão que ocorre do caráter expansionista do Estado sionista de Israel. É um projeto colonial, certo? E só pode sobreviver, a gente pode traçar um paralelo, como foi o nazismo, certo? A experiência do nazismo, que só poderia sobreviver se expandindo. Então, Israel só pode sobreviver provocando, fazendo genocídio, incitando guerra, né? Então, ataca o sul do Líbano, porque quer pegar uma parte do Líbano, ataca a Síria, porque quer pegar uma parte da Síria, vai depois para cima do Egito, ok? Provoca o Irã, porque essa é a perspectiva de Israel, sempre tem que estar sendo alimentado, e Israel só se sustenta devido ao apoio principalmente do imperialismo dos Estados Unidos e do imperialismo da Europa, ok? Foram 12 dias de guerra de um país oprimido pelo imperialismo, certo? Que demonstrou, certo? Que Israel sozinha não consegue se sustentar, que foi o Irã. Né? Infelizmente, né? E aqui a gente tem que colocar, vejam, por exemplo, a China, a Rússia,
os demais países oprimidos não têm tido uma posição contundente contra Israel. Por isso, mais ou menos, né, o Iêmen ataca, o Irã respondeu em 12 dias, certo? A Rússia apoia a soberania palestina, a China apoia a soberania palestina, mas não há uma ação coordenada, certo? Para deter a ação do imperialismo via Israel contra ali o chamado Oriente Médio. Né? Por quê? Bem, a China, gente, não é um país imperialista, não é um país capitalista, certo? Também não é um país socialista, né? É um Estado operário, né? Governado pela máquina do Partido Comunista, do Exército Popular, certo? De libertação. A Rússia não é também um país imperialista, mas é um país capitalista que não tem natureza imperialista. E o Irã, o Iêmen, o Líbano são países que têm suas burguesias internas, nacionais, mas não são países imperialistas. E são, principalmente o Irã, uma potência regional, certo? Então, nesse sentido, apenas uma frente única anti-imperialista desses países podem dar uma derrota, porque, vejam, se o que está acontecendo, a Rússia está ganhando a guerra contra a OTAN e os Estados Unidos e o seu fantoche Ucrânia. Se isso ocorresse em relação a Israel, seria uma reviravolta mundial. Né? Por isso é importante a gente ter esse quadro. As ações militares, as provocações, é a apresentação, certo? De uma tendência do imperialismo ser mais agressivo para superar sua crise interna. Como todos nós estamos vendo, o governo Trump, certo? Que é o governo da maior nação imperialista, né? O que está na pirâmide do sistema imperialista mundial, é um governo em crise, né? No sentido que ou ele vai marchar para uma ação mais de extrema direita, mais fascista contra o seu próprio povo, né? Ou então ele vai cair. Né? Então, nesse momento que os de cima estão em crise, né, já que há inclusive tensão entre a Europa e Estados Unidos, é o momento dos Estados Unidos, é o momento dos de baixo, ou seja, o conjunto das nações oprimidas do movimento operário, dos movimentos camponeses, dos movimentos de resistência, terem uma pauta unificada para apresentar uma nova alternativa para o mundo. É isso. Valeu, Fred. Qual a tua avaliação desse atual momento conjuntural, German? Bueno, ante todo, buenas noches. Eu acredito que después de la fala de Fred, para complementarla más bien, veamos la floresta para entender mejor el árbol, ¿no? Hoy China se está convirtiendo, si que ya no se convirtió, hay que revisar bien los datos, en el principal mercado comprador del mundo. O sea, el centro del mercado mundial. Hay una conclusión que no hay que hacer la mecánica, pero es una conclusión real. El país, que es el principal mercado del mundo, es el que tiene más ventajas para organizar las pautas del mercado mundial. Fue lo que hizo Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Organizó el mercado mundial, siendo Estados Unidos el principal mercado del mundo, según las conveniencias estadounidenses, imponiendo sus pautas al resto del planeta, por ejemplo, imponiendo el dólar como moneda de troca en el comercio internacional. Un ejemplo muy importante, por cierto. Hoy China, siendo el principal mercado del planeta, como se dijo, puede tener esa tendencia y puede tener esa capacidad. ¿Cómo responde el imperialismo estadounidense ante esa perspectiva? Bueno, responde con guerra tarifaria, apuntando a una fragmentación del mercado mundial que va a detonar institutos multilaterales creados por el propio imperialismo, como la Organización Mundial de Comercio. Es esa fragmentación del mercado mundial, es esa guerra tarifaria, lo único que puede oponer el imperialismo hoy en día para que sea un Estado operario, como es China, el que hoy hegemoniza el mercado mundial. Ese es el contexto donde estamos, es la tendencia profunda a partir de la cual tenemos que evaluar todo lo demás y hacia a la línea genérica. A partir de ahí se entiende a la perfección lo que acaba de hablar Fred
y las maniobras del imperialismo económicas, políticas y militares. Bueno, eso es todo lo que tenía eu para falar. Muito obrigado. Muito bem. Germa, a classe dominante brasileira e mundial, a mídia, que é controlada pelo capital financeiro, aposta na desregulamentação dos mercados, na austeridade, nos ajustes, nas políticas que, na verdade, beneficiam e aprofundam o que foi chamado de liberalismo e agora ultraliberalismo. O Milei é a vanguarda desse processo. Quem está por trás? Quais setores da classe dominante estão por trás do Milei e como ele se sustenta hoje? Bueno, los sectores que están detrás de Milei es evidente y resulta algo solo decirlo, son grupos financieros que actúan como comisionistas de capitales especulativos internacionales, que hacen maniobras financieras en Argentina, vienen, van, lucran, aprovechan tasas de juros más altas que la media internacional, hacen sus lucros, engordan y vuelven a sus países de origen. Este fenómeno en Argentina se llama bicicleta financiera. Hoy hay un nombre más sofisticado que es carry trade, pero se lo conoce como bicicleta financiera. Es el núcleo duro que sustenta la coyuntura actual. También están Epstein, por ejemplo, una fracción de la burguesía sionista, que son propietarios del banco hipotecario. Es un grupo que creció a partir de las privatizaciones de los 90, donde se privatizó el propio banco hipotecario, que era un banco orientado al crédito a la vivienda, y es un grupo que está creciendo económicamente de la mano de Milei, manejando tierras y generando una concentración económica importante. Son esos los sectores fundamentales económicos que están detrás de Milei y son los que son alimentados económicamente por el gobierno ultra ajustador, ultra neoliberal, ya más que neoliberal, neofascista, en la vertiente actual, como se señaló el caso del trumpismo, como fue el bolsonarismo en Brasil. Son esas las tendencias profundas que hay hoy en día, una financiarización llevado a la máxima potencia posible en un contexto como el argentino. Eso es lo que explica al gobierno de Milei y explica también los límites que tiene, el desgaste que está teniendo, la erosión que está teniendo y las pujas con diversas fracciones burguesas, como pasó en las votaciones en el Congreso, como el agrietamiento dentro del propio equipo de gobierno, la vicepresidenta en una oposición directa, que tiene que ver con una lucha de camarillas, no representa nada progresivo el agrietamiento de la vicepresidenta con Milei, por cierto. Bueno, ese es el contexto en que está hoy en día el gobierno ultra neoliberal, ultra ajustador de Milei. Bom, obrigado, Germa. Eu queria destacar, nós fizemos, o Grupo Emancipação do Trabalho fez uma avaliação dos 5 primeiros meses do governo Trump, há 2 meses atrás, mas muita água correu por debaixo da ponte no último período. Até algo que era previsto, mas não com essa magnitude, que é uma guerra aberta, tarifária, econômica, dos Estados Unidos contra o Brasil. No mês de março, quando fez parte da distribuição de tarifas, da guerra tarifária, a primeira onda da guerra tarifária do Trump, o Brasil ficou com 10% só de tarifas de importação das mercadorias do Brasil para os Estados Unidos. E agora, o Brasil ficou com 50%, dentre as medidas draconianas dos Estados Unidos para o Brasil continuar exportando para os Estados Unidos, embora o Brasil não seja superavitário. Deveria ser. As pessoas não destacam isso. Nós temos que buscar ser e não nos justificar,
como economia que, olha, não nos castigue porque nós somos, a relação é deficitária, então você leva a melhor. Não, o país deveria buscar levar a melhor, mais a classe dominante, mais a mídia dominante, mais o atual governo vacilante, não coloca as coisas como deveria ser para ser coerente e consequente na luta pela soberania nacional. Pois bem, nesses 2 últimos meses, no meses de junho e agora julho, estamos no dia 20, muita coisa aconteceu e o governo Trump não está conseguindo entregar as expectativas que as classes dominantes dos Estados Unidos e o do sistema imperialista, ou seja, do G7 e companhia, esperavam de um governo que estivesse na mão da fração mais radical, né? Uma expressão do fascismo no século XXI, que é o trumpismo, que é o movimento MAGA, e que mais se assemelha ao que foi o nazifascismo nos anos 20 e 30, guardado as referências para a nossa época, e que tem no sionismo e no massacre dos palestinos, do massacre em Gaza, no genocídio, a sua expressão mais profunda, né, quase como uma experiência dos super ricos de extermínio dos povos oprimidos, dos trabalhadores. Isso não pode ficar, ser secundarizado, não pode ser entendido como mais um conflito, e nós fazemos nossas as palavras do presidente Gustavo Petro, que disse, presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que disse que Gaza é um experimento dos megas ricos contra o sul global. Querem bombardear a todos nós. É um experimento, sim, que tem como vanguarda a entidade sionista, né? Todavia, isso não tem revertido o processo de decadência da hegemonia do sistema imperialista, e colocou Trump lá justamente para tentar reverter essa decadência dos Estados Unidos como potência mundial e do dólar no mercado mundial, né? O imperialismo está perdendo a maioria das batalhas nos últimos 7 meses, mesmo com a sua fração mais decidida, mais virulenta, mais que se nutria por ela mais expectativas. Não que os democratas, que o Biden, que uma vitória da Kamala Harris revertesse de alguma medida, em alguma medida, a forma como o imperialismo quer manter sua hegemonia. Esperava-se apenas que o Trump fosse eficaz em operar esse processo de evitar a ultrapassagem dos Estados Unidos ou do G7 pelos BRICS e dos Estados Unidos pela China. Não está conseguindo. Nem no processo econômico, nem no modo militar. Na questão militar, ele disse que no dia seguinte, a sua posse, que foi em 20 de janeiro, ele iria conversar com Putin, iria fazer uma trégua, estabelecer a paz, acabar com as guerras eternas, e não conseguiu até agora, justamente porque o imperialismo precisa das guerras, precisa do militarismo, precisa da corrida armamentista, e é justamente depois do aprofundamento da crise econômica que sofreu a Europa, depois do início da guerra de defesa da Rússia contra a OTAN na Ucrânia, o imperialismo pensa em se sair, em superar, em evitar a crise econômica nessa corrida armamentista que nós estamos acompanhando na Europa e nos próprios Estados Unidos, que resolveram reinvestir na Ucrânia, que, assim como Israel, não consegue se defender sozinho. Então, os Estados Unidos e o G7 e a OTAN estão perdendo a guerra na Ucrânia, perderam uma guerra que provocaram
né, entre dois países oprimidos, que é a Índia e o Paquistão, dois países nucleares, mas oprimidos, cujo conflito pela Caxemira é explorado pelo imperialismo para a divisão dos povos oprimidos, do dividir para governar, provocaram uma guerra entre a Índia e o Paquistão, através de um grupo militar que o Paquistão não reivindica como seu, perderam essa guerra, né, provocaram a Índia a atacar o Paquistão com tecnologia militar imperialista, praticamente com o que existe de melhor da indústria militar aérea francesa, os caças Rafale, e os caças foram derrotados porque existe de mais novo na tecnologia de defesa aérea chinesa, né? Depois, os Estados Unidos partiram para provocar uma nova guerra contra o Irã, né? Mancomunados com o governo de Tel Aviv, atacaram o Irã e em 12 dias foram fragorosamente humilhados. As defesas antiaéreas do imperialismo e do sionismo foram derrotadas pelos ataques hipersônicos iranianos. Então, nesses três conflitos muito recentes que nós estamos presenciando agora nesses meses, o imperialismo está sendo derrotado. O G7 está sendo derrotado para o bloco de países oprimidos, que não é uma frente militar, não tem como consequência ainda uma frente militar, mas está sendo empurrada a ser. Eu queria fazer esse primeiro preâmbulo da situação e devolver para o Fred, para ele discorrer sobre o que aconteceu agora recentemente na Síria, onde um governo fantoche do próprio imperialismo está sendo substituído para que haja um salto de qualidade depois da derrota na guerra contra o Irã, haja um salto de qualidade no uso do terreno da região, da Ásia Ocidental, para a próxima guerra contra o Irã. Fred? Isso, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, é que desfazer um mito, né, o mito que os Estados Unidos seria um país, uma pátria, né, das ideias neoliberais ou liberais da educação. Não tem nada, não condiz com a história. A natureza do capitalismo dos Estados Unidos, ele é essencialmente pragmático, certo? Se nós dermos uma olhada, não dá para falar aqui, só vou falar por cima, mas as estatais têm um peso grande nos Estados Unidos. Sistema ferroviário, por exemplo. A grande empresa de empreiteira dos Estados Unidos, empresa estatal, é o Exército dos Estados Unidos, que constrói base em tudo quanto é lugar no mundo, né? Fora outros empreendimentos. Então, os Estados Unidos nunca seguiram, seguem políticas neoliberais e incentivaram para os outros países, depois, principalmente, do consenso de Washington. Internamente, não é bem assim, certo? Então, é por isso que... Aí você vê, né, por exemplo, os países exportaram essa ideologia para o Brasil e temos uma política de terra arrasada devido a essas medidas, essas mitologias da austeridade, né, que é colocada. Um dia a gente vai fazer um programa só sobre isso. Bem, a Síria, gente, era um país que, inclusive, apoiava a causa palestina, certo? Era um país oprimido, certo? Que, infelizmente, inúmeras correntes de esquerda, influenciadas pela esquerda do Partido Democrata dos Estados Unidos, pintaram como um regime ditatorial, né, confundindo forma e conteúdo, mas era um país que, inclusive, ao lado do Irã, certo? Sustentava a luta contra o expansionismo de Israel, né? Então houve a queda, ainda não vai discutir, né, a queda do regime, né, baseado, o Érico já colocou bem, na estratégia do imperialismo e do sionismo, e colocou um títere lá, tá certo? Um cara que, tanto que quando houve a mudança de regime, o que Israel fez primeiro? Tentou destruir a infraestrutura militar da Síria. Para quê? Para preparar a expansão. E é isso que está sendo feito agora.
né? Então, o líder pró-imperialista correu, né? Correu por quê? Porque já recebeu dele e foi embora, né? E, infelizmente, né, os drusos, que é uma corrente minoritária muçulmana, não vamos discutir aqui, mas estão dizendo que Israel tem mesmo que pegar uma fatia da Síria. E vai pegar, certo? Então, nesse sentido, significa o quê? Qualquer vitória de Israel, né, o que Israel está fazendo com os palestinos, não se engane. E essa experiência de Israel contra os palestinos, contra a Palestina, ocupar uma terra que nunca foi do sionismo, certo? Que é uma colônia, né? É o que eles vão fazer na Síria, o que eles querem fazer no Líbano, o que eles querem fazer numa parcela do Egito, certo? Então, infelizmente, é um momento de recuo, né? E penso eu, tá certo, que o Estado operário chinês já está despertando para isso, né? Por quê? Porque a derrota do Irã é a derrota, certo, da estratégia econômica da China, da Rota da Seda, que é uma alternativa ao sistema imperialista mundial. É isso. Muito bem colocado, Fred. Eu queria destacar, né, que a gente aqui no canal, a gente faz um debate da política e da geopolítica, né, reafirmando o desenvolvimento das forças produtivas, reafirmando categorias que são muito caras ao marxismo, né? A gente discute particularmente através da questão da produção de mercadorias, a questão essencial, a questão estrutural, né, essencial para definir os rumos da geopolítica, da política, e, obviamente, a questão produtiva que define os destinos do modo de produção capitalista, elas são essenciais para a gente discutir a política. Ficaria um debate parcial, né, muito precário, como a gente vê por aí, se a gente não discutir a questão das forças produtivas, né? E por que eu estou falando isso? Para tentar explicar a decadência da hegemonia do imperialismo e como essa decadência vem sendo tentado, o imperialismo tenta revertê-la de formas frágeis, e por isso vai ser derrotado. De forma de como quem mata a sede com água salgada, então vai ficar com mais sede. Ou, para se falar uma expressão mais popular, é aquele sujeito que evita ressaca continuando bêbado. E por que eu falo isso? Porque a questão das forças produtivas tem a ver com uma orientação do imperialismo e da economia imperialista a partir da década de 70. A oficina do mundo no século XIX foi a Grã-Bretanha, né, fato que é bastante conhecido por todo mundo, a pátria da Revolução Industrial, a pátria do capitalismo clássico industrial, né, que é conhecido por todo mundo, inclusive o Lenin registra no seu livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, de 1916, essa característica da economia da Grã-Bretanha. A partir do Fordismo, ou seja, já nesse primeiro momento, primeiro quarto do século 20, né, a hegemonia de maior produtor de mercadorias manufaturadas, ou seja, o desenvolvimento industrial no planeta, passa para os Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, né? E a oficina do mundo passa a ser os Estados Unidos em boa parte do século XX. Né? Segundo a obra que nós temos aqui, a obra de um autor soviético, o Melnikov, né, a estrutura de classe dos Estados Unidos, né, eu acho que dá para as pessoas que estão vendo ver, segundo essa obra, né, em 1974, nos Estados Unidos, no final da década de 60, 62% dos assalariados eram empregados na esfera produtiva, excluindo desse cômputo o setor da indústria agrícola. Né? Nesse período, a economia dos Estados Unidos era superavitária. As pessoas que estão nos assistindo, as companheiras e companheiros que estão nos assistindo, sabem que um dos principais debates,
dessa discussão que o Trump faz para justificar as tarifas é que o mundo está levando a melhor porque os Estados Unidos têm uma relação deficitária com as outras economias, e para tentar compensar esse déficit comercial, ou seja, de importar mais do que exporta, o imperialismo está levantando tarifas, barreiras protecionistas sobre as importações dos outros países. E isso é a guerra tarifária. Né? Nesse período, como eu disse, até a década de 70, os Estados Unidos tinham uma hegemonia de superávit em relação aos outros países, porque era a pátria, era a oficina do mundo nessa época, né, substituindo a Inglaterra. Então, produzia mais mercadorias, recebia matérias-primas e devolvia em forma de manufaturados, e tinha um superávit comercial até esse período, né, lucrava com as exportações sobre as importações. Mas após a queda da taxa de lucros da década de 60 e 70, uma crise que se embolou e foi manipulada através da crise do petróleo, do fim do Tratado de Bretton Woods, né, onde o dólar foi imposto como a moeda de troca mundial, né, o sistema imperialista criado na Segunda Guerra Mundial, e a partir dos anos 60 e 70, pivoteou a produção de mercadorias do Ocidente para o Oriente. Isso foi mudando nos últimos 40, 50 anos, portanto, depois dos anos 70, né, com a desindustrialização dos Estados Unidos e do mundo atlântico, dos dois lados do Atlântico, em favor da industrialização do Oriente. A partir de então, se consolidou no século XXI a China como a oficina produtiva do planeta, com uma produção uma população economicamente ativa, medida no final de 2024, de 734 milhões de pessoas, né, dos quais 60% são trabalhadores na indústria, né, mais ou menos aquele mesmo dado que a gente passou anteriormente do que eram os Estados Unidos, ou o que era o proletariado fabril dos Estados Unidos na década de 60. A partir da década de 70, os Estados Unidos, então, deixando de ser a oficina do planeta passam a ser cronicamente deficitários. E, a partir de então, passou a sustentar tanto no dólar, ou seja, na supremacia da sua moeda, quanto no seu poderio militar. A reindustrialização prometida pelo Trump não passa de uma miragem desse movimento MAGA para a classe trabalhadora estadunidense. É irreversível esse processo, porque a burguesia teria que romper com o seu próprio processo de acumulação atual, que se baseia no quê? Na especulação, no capital financeiro levado a seu máximo parasitismo, né? Agora, inclusive, uma das iniciativas dessa semana agora, fazendo uma análise bem conjuntural, para tentar reverter um pouco essa situação, foi a criação do ato Gênios, né, dos Estados Unidos, oficializando as criptomoedas, né, e tentando apostar ainda mais nesse mercado especulativo como forma de estabilizar a economia, que já não tem mais reversão, né? E esse processo tem muito a ver não só com a especulação, com o parasitismo, mas também com o crescimento da hegemonia de uma fração da burguesia imperialista estadunidense, que é conhecida como os Magnificent Seven, né? Esse é o título de um livro, de um filme antigo, né, um clássico, que era Os Sete Homens e um Destino, que são os sete, que corresponde ao bloco das sete Big Techs, né, que é a Apple, a Microsoft, a NVIDIA, a Alphabet, que é o grupo Google, a Amazon, a Meta e a Tesla, né? Esse grupo, que é bem representado pelo governo Trump, mas que o governo Trump começou a derrapar já em fevereiro e março. Esse grupo chegou a perder 10 trilhões de dólares em seus valores, em valores de suas empresas,
Hoje, ele atinge um recorde histórico de valor de mercado, esse grupo de 7 Big Techs, de 18,5 trilhões de dólares. E esse grupo exige do governo Trump que lhe entregue rentabilidade, porque o governo Trump, em última instância, tem como um dos principais representantes dessa fração da burguesia imperialista. Esse é um dos motivos, eu elencaria pelo menos 4 principais, que levou a burguesia imperialista dos Estados Unidos e o governo Trump, que os representa, a declarar guerra tarifária contra o Brasil. Uma dos motivos que o próprio governo demonstrou ter é tentando impor mecanismos de transferência de capital vinculados a essas Big Techs, a essas plataformas tecnológicas, para substituir o PIX no Brasil. Esse é um dos motivos. O outro motivo é a impunidade dos golpistas brasileiros e de seu representante Moro, para fazer no Brasil como foi feito nos Estados Unidos. No Brasil teve o 8 de janeiro de 2023, nos Estados Unidos teve o levante lá, o assalto ao Capitólio em 2020. Lá, os golpistas foram anistiados, ficaram impunes. O próprio Trump, tendo esse e outros dezenas de crimes, 40 crimes nas costas, ficou impune porque controlava a Suprema Corte. Aqui não aconteceu da mesma forma, e os golpistas brasileiros estão recorrendo ao imperialismo, ao governo Trump, para liberá-los. É outra causa. PIX e a impunidade para os golpistas. O terceiro elemento seria um ataque aos próprios BRICS, ameaçando o Brasil com essa guerra tarifária para tentar retirar o Brasil ou diminuir a presença do Brasil nos BRICS. E um quarto elemento, como foi revelado recentemente, é que enquanto o Trump apresentava a sua carta de ataque tarifário ao Brasil, às 4 horas da tarde, 3 horas antes, um grupo de especuladores, dos quais está envolvido, segundo as denúncias que nós recebemos hoje, o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, estava realizando uma espécie de terrorismo especulativo como um modo de acumulação capitalista, que era vendendo os reais para comprar dólares. Essa é a política enfurecida do governo Trump, que faz água em todos os terrenos. A classe trabalhadora precisa compreender para reagir, para se organizar e para resistir. Eu queria concluir essa exposição sobre esse tema e passar para os outros colegas. Fred? Já está indo para o final do programa, só para colocar que essa questão do súbito, movimento anti-imperialista ainda nascente no Brasil, É um movimento progressivo, tá certo? Ocorreu, de certa forma, está se desenvolvendo uma comoção nacional. Isso é progressivo porque o nacionalismo de um país oprimido, como o nacionalismo dos palestinos, dos iranianos, dos venezuelanos, dos cubanos, é progressivo diante de um nacionalismo da França, ou um nacionalismo dos Estados Unidos, porque, por serem países imperialistas, tem uma natureza fundamentalmente reacionária, de dominação, de saque, certo? Então, isso é progressivo. E o importante é que essas bandeiras do nacionalismo estão retornando às grandes massas populares, porque, de fato, os que se chamam, entre aspas, de patriotas, são uma quinta coluna, são os vendilhões, da pátria, e, inclusive, estão vinculados a projetos realmente fascistas. Vocês viram o coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição ao governo Lula, disse claramente, chamou os militares para dar um golpe, como em 64, para derrubar o governo, derrubar tudo e soltar o Bolsonaro. Então, por detrás de tudo isso, dessa vitimação, de que existe uma ditadura lulista e tudo mais, de fato, ainda os golpistas levantam a cabeça. Então, isso é progressivo, não é a solução, porque
o Brasil tem que avançar mais, e até em círculos do governo já apareceu propostas de limitar a remessa de lucros, né? Tem que avançar mais, né? A gente tem que tirar o Brasil dos grilhões que nos atrelam ao sistema imperialista mundial, e em especial aos Estados Unidos. A gente deve aprofundar os nossos vínculos com os BRICS e com a China. É isso. Germa? Eu quería señalar un detalle. La guerra tarifaria de Trump no es inocente, esa guerra tarifaria, y está buscando un método muy indirectamente. O sea, ¿a qué región de Brasil golpea más la guerra tarifaria? ¿Cuál es la región de Brasil que más tiene una producción orientada a la exportación a Estados Unidos? Es el nordeste, con sus bienes tropicales, bastante complementario al mercado estadounidense. Esa maniobra de Trump es golpear al nordeste brasileño, presionar a las oligarquías nordestinas para que estas, a través de sus representaciones en el Parlamento, que en Brasil es muy importante en el régimen político de diputados y senadores, asedien a Lula, y es golpear a lo que es una importante base del PT, que es el nordeste, que fue un componente importante en el voto a Lula. Es una maniobra muy mafiosa, extorsiva, que está haciendo el imperialismo, de golpear a Brasil, pero en especial al nordeste como una forma de golpear a la propia base del PT. Es evidente esa maniobra, y es a lo que deben prepararse en Brasil, que es lo que están buscando ahora. Es una maniobra indirecta que, Trump es un mafioso, extorsivo. Probablemente esos métodos mafiosos lo aprendió de la propia mafia de la construcción de Nueva York, de golpear y buscar el mayor rédito posible, pero no deja haber una lógica detrás de eso, lógica mafiosa y extorsiva del imperialismo, más lógica al fin de una forma de asediar a Brasil. Eso es todo por agora. Obrigado, Germa. Eu queria dar continuidade ao que os dois colegas colocaram, que, de fato, foi extremamente progressiva a luta da questão da queda de braço entre o governo e o chamado Centrão, que, na verdade, é a direita que hegemoniza o Congresso Nacional, representante do capital financeiro, do latifúndio, do cana de capital em geral, né? Essa luta, ela provocou uma reação do governo, que verificou que a direita, quando encontrar as condições conjunturais, ela pode realizar, ela tem votos para ela realizar um impeachment, como fez com a Dilma, e criar o motivo que bem achar no momento para fazê-lo. Ela não tem capacidade política desse momento para fazê-la. O governo teve que reagir, né, quando o acordo entre o governo e a presidência do Congresso e a presidência do Senado estava sendo selado, veio o contra-ataque, a guerra tarifária do Trump, e foi um novo espasmo de reação de um governo que está contra as cordas e saindo das cordas. Foi, como o Fred falou, extremamente progressivo, né? Inclusive por causa que ganha corpo através do plebiscito popular, né, pelo fim da escala 6x1, que ganha corpo pela taxação dos super ricos, inclusive através do IOF, que ganha corpo pela não taxação do proletariado, que recebe até R$5.000 pelo imposto de renda. É uma campanha extremamente progressiva, inclusive quando denomina a classe dos super ricos, a classe da burguesia, os 1%, como inimigos centrais da classe trabalhadora. Todavia, tanto na luta contra a direita e a burguesia, os super ricos, como na luta contra o imperialismo, é preciso ter coerência e consequência nessa luta.
Sem a reindustrialização do país, sem a conquista dos meios de produção pela classe trabalhadora, nós seguiremos reféns do chamado agronegócio, que não passa de um latifúndio criminoso, assassino e exportador, e do capital financeiro, ou seja, dos seus representantes políticos que se denominam centrão, ou seja, de um impeachment assim que houver uma nova situação favorável para eles, como foi em 2016. Nós estamos vivendo espasmos de polarização progressivo, o espasmo do IOF, da luta pelo IOF contra os super ricos, pelo aumento do IOF contra os super ricos, e agora o espasmo contra o ataque, de reação ao ataque do Trump e da família Bolsonaro. Mas isso não dura para sempre, é preciso transformar isso em organização política e mobilização da classe trabalhadora. A política tradicional do Lula é a conciliação com os empresários, com a direita, com os Estados Unidos, com a Casa Branca. Eles encontraram na briga contra o Brasil, né, eles entraram a briga foi provocada pelo lado de lá, a ofensiva precisa ser tomada pelo lado de cá, pelo governo Lula, ele precisa sair das cordas e atacar. Ninguém ganha uma luta de boxe ficando contra as cordas. Então é preciso aproveitar esses contra-ataques e sair para a ofensiva, né? Esses dois momentos continuados, né, dessas 4 semanas que nós vivemos, quebraram a trégua, que é uma trégua desfavorável à classe trabalhadora. A trégua é desfavorável, a luta de classes, ela existe permanentemente, só que a classe dominante bate permanentemente na classe dominada, nos trabalhadores. A reação, a quebra da trégua, a polarização política é favorável à classe trabalhadora, a polarização contra a direita, contra a extrema-direita, contra o centrão, contra o super rico, contra o Trump, contra o imperialismo, beneficia a mobilização social e, no final das contas, a própria popularidade de Lula, como nós acabamos de verificar. Né? A contradição, o enfrentamento, é a reação dos oprimidos. Né? Isso é uma parte do marxismo que se chama materialismo dialético. A dialética ela vem de um acúmulo cultural, de uma expressão cultural das contradições que existem na sociedade. Né? O Hegel já falava que a contradição não pode ser vista só como um erro lógico a ser evitado, mas sim como um motor do desenvolvimento. A dialética é o motor desse desenvolvimento, que é o desenvolvimento da própria realidade. É através das contradições, e nós puxamos isso para a política, da polarização, que as coisas evoluem. A polarização é outro nome para a reação dos trabalhadores na luta de classe. A superação da nossa dependência em relação ao imperialismo, em relação ao agronegócio, em relação ao capital financeiro, é que poderá produzir uma nova síntese, uma nova situação, um novo modo de vida melhor para a classe trabalhadora, como a gente tem conversado em nossos programas aqui. Com isso, eu acho que a gente pode encerrar a nossa conversa de hoje e dizer que só a luta pode modificar a vida, a luta pela soberania é a luta pelo governo dos trabalhadores. A luta contra o imperialismo é a luta por um nacionalismo que seja a defesa dos interesses nacionais e a libertação nacional através das mãos da classe trabalhadora. Um abraço a todos, vamos ficando por aqui. Na próxima semana, o programa que foi gravado hoje será ao vivo. Um abraço, nos divulgue, curtam e compartilhem nossos diálogos.